Olá, seguidor do Treino em Foco, dando sequência à nossa série de cinesiologia vetorial. Hoje nós vamos fazer a aplicação da cinesiologia vetorial diretamente no corpo humano. Vocês vão curtir bastante, porque hoje nós vamos começar a fazer a aplicação real de todo o instrumental de informação que a gente deu nos vídeos 1, 2 e 3, a aplicação real no corpo humano. Então acompanhem o vídeo de hoje que vai ser bem interessante. Bem, pessoal, a partir das informações já passadas nos vídeos 1, 2 e 3, nós vamos hoje então aplicar os vídeos, vamos aplicar toda a informação à análise cinesiológica real. Vejam bem, como o vídeo eu venho falando disso em todos os outros vídeos, como essa série ela tem o intuito de ser educativa, no sentido de educar o acadêmico da educação física, e educar também ou informar o profissional da educação física como utilizar de uma forma gratuita recursos para entender melhor cinésio. O primeiro aspecto está relacionado a esse site aqui. Então vocês poderiam fazer essa estratégia como um recurso de estudo do vídeo de hoje. Vocês vão até esse site, vocês vão ter essa imagem que eu tenho de plano de fundo. Vocês vão fazer uma dissecação, vão retirar as roupas com esse ferramental da esquerda que nós retiramos, por exemplo, as roupas do boneco anatômico. Retiramos alguns recursos aqui de outros sistemas que nós podemos analisar. Permitimos somente ficar com o sistema ósseo, articular e muscular. E a partir disso nós temos essa imagem que está na tela, que nós podemos rodar esse boneco anatômico para a direita, para a esquerda e fazermos dissecação desse boneco anatômico. Então o primeiro aspecto é entrar nesse site, se ambientar um pouquinho com esse ferramental da esquerda que nós temos aqui, que é muito simples, para poder trabalhar com as imagens e selecionar imagens adequadas para se fazer. Lembrando então que hoje é o programa 4, ou vídeo 4, e no vídeo de hoje, vejam bem, nós vamos estudar então a análise do glúteo máximo, que está ele, o glúteo máximo. No próximo programa nós vamos analisar vetorialmente o trabalho, a ação cinesiológica do glúteo médio. Mas hoje a ideia é analisar o glúteo máximo e aos poucos ir introduzindo para vocês informações pertinentes para que vocês possam aprender efetivamente a usar esse recurso vetorial na análise cinesiológica e entender melhor cinesiologia. Isso vale para o acadêmico, vale para o profissional de educação física, vale para acadêmicos e profissionais, por exemplo, da fisioterapia, vale também para praticantes que gostem e sejam entusiastas do exercício físico e gostem de se aprimorar em termos de conhecimento na área. Então vale para todas as pessoas que treinam e querem ter um entendimento melhor do mecanismo de movimentação corporal. Então, glúteo máximo hoje é a nossa análise. Então aqui eu já tenho na tela uma imagem do nosso boneco anatômico com o glúteo máximo isolado. Então vejam bem, lá no site eu fiz uma retirada dos grupos musculares, eu dei um enfoque no aumento da imagem, eu isolei o glúteo máximo, isso é bem fácil fazer, eu vou gravar um programa, acredito que no meio dessa série para mostrar isso para vocês, mas acredito que os seguidores do Treino em Foco já estão entrando no site, já estão se ambientando, é muito simples a utilização. Nós fazemos um plano aqui, isolamos o grupo muscular que nós temos por estratégia analisar, no caso o glúteo máximo, e vejam bem, ao isolar eu deixei só a estrutura óssea, que vai me facilitar principalmente ver as extremidades do grupo muscular. Então nós já podemos interpretar aqui uma extremidade, pelo menos nessa tomada de imagem, uma extremidade do glúteo máximo e outra extremidade aqui sobre a crista ilíaca, na parte posterior aqui abaixo da espinha ilíaca póstero superior. Aqui entra com funções tendíneas também, mas na imagem que nós temos nós já podemos, de uma forma isolada, interpretar melhor as extremidades do glúteo máximo e o sentido das fibras fica bem fácil interpretarmos. A partir dessa imagem no site, nós fazemos um print screen, transportamos aqui para o PowerPoint e vocês vão fazer isso que eu irei fazer e demonstrar e ensiná-los a executar hoje. Então vamos lá, alguns aspectos importantes aqui. Vejam bem, a imagem está em vista lateral, como nós podemos perceber claramente, e o plano de movimento que nós podemos interpretar o movimento que ocorre agora em vista lateral é no plano sagital. Então se nós analisarmos a articulação que se movimenta, que é esse ponto aqui, da cabeça do fêmur sobre o acetábulo do quadril, nós podemos perceber que os movimentos são executados nesse plano, ou seja, no plano sagital, onde há um movimento de flexão do quadril e extensão do quadril, e aonde nós vamos ver a participação do glúteo num ou no outro movimento
dessa flexão e extensão do quadril. Muito bem, essa é uma interpretação da imagem que nós temos que ter num plano em vista lateral, e o movimento então que o fêmur irá executar rotatoriamente ao redor do acetábulo do quadril será um movimento de extensão ou um movimento de flexão da articulação do quadril. Muito bem, a partir disso, vejam bem o que eu coloquei agora aqui. Eu botei uma linha pontilhada em vermelha, representando o eixo longitudinal do segmento do osso fêmur. Então nós temos o fêmur, vou retirar aqui, nós temos o desenho do fêmur aqui no caso do lado esquerdo, boneco anatômico, e eu vou colocar uma linha pontilhada representando o seu eixo longitudinal para essa tomada de imagem, nesse ângulo de imagem, nessa vista lateral do fêmur. Então aqui nós podemos perceber o eixo longitudinal. Muito bem, seguindo aquele passo a passo que nós apresentamos desde o vídeo 1 e viemos trabalhando, nós vamos projetar um vetor sobre o glúteo máximo. Então esse vetor ele deve ser posicionado da parte móvel para a parte fixa. Então aqui, obviamente, nós vamos considerar a parte móvel o fêmur, que vai se movimentar sobre esse eixo rotatório látero-lateral, e a parte fixa, essa região do ilíaco, um pouco mais abaixo. Vejam bem, quando eu posicionei o vetor de tração do glúteo máximo, eu posicionei nas suas fibras inferiores. Eu poderia ter posicionado também nas suas fibras mais superiores do glúteo máximo, que foi uma questão autônoma minha para colocar isso, mas vocês poderiam, por exemplo, nessa imagem, fazendo o print screen da tela, colocar na parte mais superior. Agora vejam bem, do ponto móvel sempre para o ponto fixo. Isso é um ponto importante. Eu poderia posicionar um pouco mais acima, um pouco na região mais central ou um pouco mais acima, para ver pontos diferentes da região do glúteo máximo agindo. Um outro ponto importante aqui, que o sentido é do móvel para o fixo e sempre acompanhando a direção das fibras. E aqui nós podemos ver claramente a direção das fibras musculares do glúteo máximo nessa tomada de imagem em vista lateral. Então, aqui nós temos as fibras do glúteo máximo. Muito bem, posicionei o vetor resultante. O vetor em azul representado aqui é o vetor resultante, ou seja, quando o glúteo máximo contrai as suas fibras inferiores, que é o ponto que eu estou visualizando, irão tracionar o fêmur nessa direção e nesse sentido. Essa é a tração resultante da ação dessas fibras inferiores do glúteo máximo. Muito bem, o que eu tenho que me perguntar agora, já que é uma direção oblíqua de baixo para cima e da esquerda para a direita em cima da imagem, ou considerando agora a movimentação corporal de baixo para cima e de anterior para posterior, o sentido desse vetor oblíquo, eu tenho que me perguntar se não ocorre componentes vetoriais nesse vetor resultante. E ocorre. Então nós podemos agora analisar essa questão da colocação dos componentes vetoriais. Vejam bem, o vetor resultante é na tração muscular. Então isso é um ponto importante, nós vamos fazer isso para todos os outros grupos musculares. É uma outra regra que nós temos que seguir para interpretar. Então o vetor resultante é a tração muscular, é colocar sobre o sentido direção das fibras, e é exatamente nesse sentido, nessa direção, que as fibras do glúteo máximo, para essa tomada em vista lateral, irão tracionar o fêmur. Agora nós temos que aplicar os componentes vetoriais, ou seja, nós temos que pegar o vetor resultante e fazermos algo similar ao que nós apresentamos no vídeo anterior a este, no vídeo 3, onde eu apresentava a decomposição vetorial. Ou seja, nós precisamos pegar o vetor resultante, que é esse em azul na tela, e decompor em seus componentes. E aí nós temos uma regrinha também a seguir. Esses componentes vetoriais, um deve ser colocado sempre em paralelo ao segmento ósseo, ao eixo longitudinal do segmento ósseo, porque ele vai se tornar tensor ou compressor. Isso aqui eu vou comentar com vocês em outros vídeos, para não ficar muita informação hoje. Mas nós vamos ver em vídeos futuros que ele vai ter uma força coaptadora ou decoaptadora, tensora ou compressora. Isso fica para o próximo vídeo. Entretanto, um componente tem que estar em paralelo, enquanto que o outro componente vetorial, vejam bem, eles devem estar posicionado perpendicularmente ao eixo longitudinal do segmento ósseo. Por isso que anteriormente eu já havia colocado essa linha pontilhada. Essa linha pontilhada em vermelho, ela representa o eixo longitudinal do fêmur. Ou seja, o fêmur aqui é o segmento ósseo e essa linha pontilhada é o seu eixo longitudinal, representado aqui. Então vejam bem, em relação ao eixo longitudinal, em relação ao segmento ósseo, um componente vetorial deve estar paralelo, o componente vetorial do vetor resultante, esse vetor em azul. Um deve estar paralelo e outro deve estar perpendicular. Com isso, nós vamos e colocamos um vetor que está paralelo à linha pontilhada, ou seja, o eixo longitudinal do segmento ósseo, e outro vetor que está
perpendicular. Vejam bem, esse vetor está perpendicular ao eixo longitudinal do fêmur, ao eixo longitudinal do segmento ósseo, no caso aqui, no qual é a parte móvel do músculo que nós estamos analisando, e o músculo que nós estamos analisando é o glúteo máximo. Muito bem, pessoal. Esse segmento ósseo paralelo, esse componente vetorial do vetor resultante do glúteo máximo é a força que empurra o fêmur para cima contra o acetábulo do quadril. Vejam bem, parte da força produzida pelo glúteo máximo, quando nós decompomos a força produzida pelo glúteo máximo numa contração isométrica ou isotônica, ou estática e dinâmica, quando essa força é produzida, essa força impulsiona o fêmur, ou tende a impulsionar o fêmur, se no caso for uma força isométrica, contra o acetábulo do quadril para cima, ou seja, impulsiona o segmento ósseo para cima. Isso que está sendo representado por esse componente vetorial que está paralelo ao segmento ósseo, ao eixo longitudinal do segmento ósseo. E essa força aqui traciona o fêmur para trás. Essa força está perpendicular ao eixo longitudinal. Gente, seguidores do Treino em Foco, esse vetor é o vetor propriamente dito de movimentação corporal. Lembrando em consideração que aqui está o eixo e o fêmur está fixo no acetábulo do quadril nesse ponto, essa força tende a rodar o fêmur para trás, fazer esse movimento rotatório. Vai ser um movimento rotatório, vamos colocar aqui, fazendo esse movimento para trás. Porque aqui se encontra o eixo lateral, o fêmur não irá se deslocar para trás, ele continuará sobre o acetábulo do quadril, porque existem ligamentos e outros músculos que irão fixá-lo aqui. Sobre o eixo lateral, o fêmur irá rodar então para trás com esse componente vetorial atuando. Então vejam bem, da força do glúteo máximo total, que é a sua força resultante, parte da sua força produz um movimento rotatório para trás. Parte da sua força impulsiona o fêmur contra o acetábulo do quadril. Essa força é uma força que nós chamamos de coaptadora, estabilizadora. Parte da força do glúteo máximo ajuda a impulsionar a cabeça do fêmur sobre o acetábulo do quadril, estabilizando a articulação, fixando a articulação, coaptando a articulação, enquanto que outro componente vetorial verdadeiramente produz a força de extensão do quadril, uma força rotatória para trás em cima do eixo lateral, e essa força, que é o componente perpendicular, produz então um movimento para trás rotatório, e esse movimento rotatório para trás em cima do eixo é chamado de extensão do quadril. E o movimento de extensão do quadril, mais uma vez, ele ocorre no plano sagital, que é o plano de movimentação inicialmente que nós vimos de produção para essa tomada de imagem em vista lateral. Essa é uma regrinha, ou esse é um procedimento que nós vamos seguir agora várias vezes no vídeo de hoje e nos próximos vídeos. Porque vocês vão entender, pode parecer um pouco complicado hoje, mas essa regra será seguida e vai se tornar básico, entendo eu, ou relativamente fácil, entendo eu, interpretar essa questão de aplicação vetorial. Então vejam bem, o vetor resultante da contração do glúteo máximo traciona o fêmur nessa direção de sentido. Entretanto, nós fizemos uma decomposição vetorial e vimos que parte da força é aplicada como força coaptadora e parte da força é aplicada como força motora, força motriz, que faz a extensão do quadril tracionando o fêmur da frente para trás, da região anterior para a região posterior, girando em torno do eixo lateral, produzindo força torque. Então aqui é que produz efetivamente o torque de movimento na extensão do quadril. Um aspecto que nós já discutimos desde o nosso primeiro vídeo dessa série Cinesiologia Vetorial é a magnitude da força. Vejam que o componente vetorial coaptador ele apresenta uma magnitude da força maior que o componente de torque, de movimentação. Embora tenha uma boa produção de magnitude, o componente coaptador, comprimento da seta ele é maior. Então ele representa o comprimento da seta, a magnitude da força. Então, quando o glúteo máximo trabalha, essa é a conclusão, o resumo da ópera, quando o glúteo máximo trabalha, contrai, ele produz uma força de coaptação, estabilização da articulação e uma força torque de movimentação e extensão do quadril. Isso quando nós vemos em vista lateral o movimento no plano sagital, que é o que nós temos agora aqui. Vejam bem agora, eu mudei aqui a vista, agora nós temos uma vista posterior da mesma imagem. Mesmo boneco anatômico, eu simplesmente diminui um pouco a imagem, fiz um print screen da tela quando eu estava numa tomada totalmente posterior, e os movimentos que são possíveis de detectar agora nesse plano bidimensional aqui são movimentos no plano frontal ou coronal, como queiram. Ou seja, movimentos em que o fêmur vai se deslocar
nesse sentido lateral e não mais no sentido anterior-posterior que eu consigo perceber nessa imagem. A partir disso, nós identificamos o segmento ósseo que vai se movimentar, mais uma vez o fêmur, o seu eixo longitudinal, está aqui o seu eixo longitudinal com essa linha pontilhada. Lembrando também que o fêmur aqui tem o trocânter maior do fêmur e o colo femoral, e nesse ponto é que ele vai se articular, aproximadamente, nesse ponto em que ele irá se articular com o acetábulo do quadril. A partir disso, nós aplicamos mais uma vez o vetor resultante do glúteo máximo, agora numa vista posterior, onde o movimento possível é no plano frontal coronal, ou coronal. Então, nós podemos ver que eu continuo aqui analisando as fibras inferiores do glúteo máximo, sempre posicionando o vetor da parte móvel para fixa, seguindo aquele passo a passo que eu apresentei no primeiro vídeo. E estou aqui de uma forma mais simplória agora posicionando o vetor. Ele não precisa ficar exatamente na extremidade do músculo, eu posicionei ele um pouquinho maior para poder representar melhor a ação agora aqui. E a partir desse ponto eu aplico aquela regrinha que eu acabei de falar para vocês. O vetor resultante é o de tração muscular, que é o que nós temos em azul aqui. Ele é o vetor resultante, para onde resultará efetivamente o movimento se só o glúteo máximo isolado viesse a contrair e não houvesse aqui também um ponto fixo articulável sobre o quadril. E aí nós temos que fazer os ajustes dos componentes vetoriais. Mais uma vez, um componente vetorial terá que estar paralelo ao eixo longitudinal do segmento ósseo e o outro deverá estar perpendicular ao eixo do segmento ósseo que eu representei aqui, essa linha pontilhada em vermelho. Então vejam bem, aqui eu tenho um componente vetorial paralelo ao eixo longitudinal do fêmur e um componente vetorial perpendicular a esse componente. Mais uma vez, o componente paralelo ao segmento ósseo, ele impulsiona o fêmur para cima. Ao impulsionar o fêmur para cima, a cabeça hemisférica do fêmur será impulsionada contra o acetábulo do quadril, fazendo uma força de coaptação. E agora nós vemos que esse vetor perpendicular, lembrando que esse vetor é o que efetivamente vai produzir o torque, produzir a movimentação, esse vetor aqui, nós podemos ver que ele impulsiona o fêmur lateralmente, do ponto mais lateral para medial, considerando aqui a linha medial do corpo, por exemplo. Só que o fêmur como um todo não irá se aproximar da linha medial do corpo porque ele está fixo à articulação, onde ele se articula. Então, obviamente, o fêmur nessas condições vai fazer um movimento rotatório nesse sentido que eu estou mostrando pela seta agora aqui. Um movimento curvilíneo rotatório representado pela seta e produzida por esse componente vetorial da ação muscular do glúteo máximo. Ou seja, uma curva que mostra que o glúteo máximo também participa nas suas fibras inferiores, que são as que eu estou analisando agora aqui no vetor em azul, também participa da adução do quadril. Se nós analisarmos esse movimento do fêmur aproximando da linha medial do corpo, fixo à articulação do quadril, esse é um movimento adutor. É um movimento de adução do quadril. Então nós podemos perceber que nessa imagem, numa tomada em vista posterior, onde o movimento é possível no plano frontal, o glúteo máximo e suas fibras inferiores, que foram as analisadas aqui, têm um poder adutório sobre a articulação. Claro que existem outros grupos musculares que terão poder de adução, como os adutores, adutor magno, adutor curto, mas o glúteo máximo, nessas suas fibras inferiores, também terá um poder adutório. E vejam bem, o poder adutor, em termos de magnitude da força, tem uma força maior do que o componente analisado aqui, estabilizador, coaptador, já que nós temos que a magnitude desse vetor é menor do que a magnitude do vetor que está perpendicular. Essa é a análise que nós temos que fazer agora ao longo dessa série. Hoje no programa 4, eu analisei o glúteo máximo, é a primeira vez que nós fazemos essa análise propriamente dita, com maior cuidado de análise, fazendo sobre o glúteo. Pode ter parecido no vídeo de hoje um pouco complicado, talvez para alguns não, talvez para outros sim, mas ao longo da série nós iremos ver que isso não é tão complicado e sempre devemos seguir essa análise. Nós temos um vetor resultante e temos que verificar se ele não apresenta componentes vetoriais. Um componente vetorial sempre paralelo, outro sempre perpendicular, e isso nós vamos interpretando os movimentos. Sempre num determinado plano, sempre uma análise bidimensional em cima das imagens que eu verifico num software, num site, faço um print screen e transfiro para o PowerPoint para fazer essa análise. Vejam bem, gente, essa imagem nesse ângulo, nessa tomada de posição, ela não deve ser executada. Por que analisar o glúteo nessa angulação não deve ser feito um print screen para análise? Porque nesse ângulo eu não tenho um ângulo do plano, não está bem definido. Ele não está bem definido no plano lateral e nem posterior.
Eu não tenho um ângulo lateral como eu tinha nos anteriores e nem um ângulo em vista posterior. Não está bem definido. Como nós vamos fazer uma análise bidimensional para nos favorecer agora no início, é ideal que nós posicionemos essa imagem num plano adequado de movimento, que tenha um movimento ou no plano sagital ou no plano coronal, como eu mostrei na imagem anterior. Então a imagem não está em vista lateral, apresentando o plano sagital. A imagem não está em vista posterior, analisando o plano aí coronal. Então eu tenho que posicionar sempre a imagem para me favorecer ou nos favorecer nessa interpretação, sempre num plano e numa tomada de imagem que favoreça o movimento uniplanar, que o movimento seja só num plano de movimento, ou teoricamente existisse só num plano de movimento. Isso nos favorecerá a interpretação da ação muscular através da análise vetorial. Sem o posicionamento da imagem em vista lateral ou posterior, não se define com exatidão os planos. Posicionando a imagem e vista que expõe os planos coronais facilitará a análise vetorial. Isso também eu vou reiteradamente mostrar em outros vídeos. Um posicionamento da imagem é fundamental para que nós possamos, com as regras, com as orientações que nós do Treino em Foco estamos passando vídeo a vídeo nessa série, vocês autonomamente, seguidores do Treino em Foco, possam aprender a executar isso e pegar imagens, diferentes imagens anatômicas e interpretar a ação muscular do movimento. Se vocês tiverem acesso ao livro do Capandi, vocês verão que nos 3 volumes do livro do Capandi, ele apresenta, vou mostrar a capa do Capandi no próximo vídeo para que vocês possam interpretar. Ele apresenta várias análises vetoriais, e essas análises vetoriais são em cima de ângulos específicos de análise do músculo. Facilita essa análise vetorial. Bom, mais uma vez reiterando, vários fatores geram torque, como eu já mostrei em outros vídeos, a curva de encurtamento e tensão, o volume muscular, o tipo de fibra, maior ou menor recrutamento de unidade motora, com maior ou menor sincronização, o sentido da síndrome em relação ao tendão. São vários diferentes fatores que geram ou conclui-se um nível de força maior ou menor, verifica-se um nível de força maior ou menor. O que nós estamos estudando é esse aspecto vetorial da ação do ângulo de um tendão em relação à sua inserção no tecido ósseo e como ele está tracionando esse tecido ósseo. Foi exatamente isso que nós vimos no programa de hoje em relação ao glúteo médio. Então eu espero vocês no próximo programa, onde nós vamos poder analisar o glúteo, hoje foi o glúteo máximo, nós vamos analisar no próximo programa o glúteo médio. E lembrando que é um passo a passo, é uma forma de vocês aprenderem esse processo. Eu vou gradativamente colocando informações que vocês vão entendendo melhor esse processo e podendo depois, de forma autônoma, aplicar nos treinamentos de vocês. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Sobre a escápula, no próprio desenho anatômico do boneco nós conseguimos identificar, e outra extremidade sobre a coluna vertebral nesse ponto. Terceiro item, origem e inserção do músculo, que é exatamente o quarto item, que é o ponto móvel, que seria a inserção, e o ponto fixo, que seria a sua origem. Então nós temos o ponto fixo, os